Hoje foi um dia de muito compromisso para os nossos irmãozinhos, né? Acho que vocês perceberam, mas nós estamos aqui, amém? O que eu gostaria de hoje partilhar na palavra foi um trecho que eu estava lendo no livro de Ezequiel, e eu achei muito interessante, porque Ezequiel ele foi um profeta que viveu no tempo do exílio da Babilônia, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E ele viu o povo ser deportado para a Babilônia. E a Babilônia, diferente da escravidão do Egito, não era algo que escravizava propriamente, né? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e ele levou as pessoas de mais estudo, né? Os carpinteiros, os escribas, os doutores da lei. Ele pegou os melhores da sociedade e só largou os pobres a gentalha, né? O que era de melhor, de pedreiro, carpinteiro, né? Policial. Não sei se tinha vendedor de tinta lá. Faxineiro, né? Como é importante, na verdade. Eu vejo assim que minha mãe ficava muito furiosa que quando na escola a gente falava assim que seu pai trabalha do quê? Meu pai trabalha no campo, né? Que ele mexia com boi. E sua mãe? Não, minha mãe não trabalha. Nossa, minha mãe ficava louca, né? E hoje eu vou sentir, depois do dia 12 de maio eu vou saber o quanto aquela mulher trabalha, que vai ter casa para mim limpar, né? Louça para lavar. Meu amigo fala para mim, falou: Ricardo, na sua casa, e gente, é uma delícia a casa de mãe, não é verdade? Gente, olha, sabe por que eu sou uma pessoa feliz? Porque é tão interessante, porque eu percebo que tudo na vida passa, e aquilo que é passageiro e que me sobra um tempo para aproveitar ao máximo, eu aproveito. Eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim: enquanto eu tiver mãe, eu vou desfrutar dela até o fim. Passa a roupa para mim, não sei o que lá. Eu passo de vez em quando, né? E um amigo meu, ele falava: Ricardo, na sua casa é assim, você come, bebe e larga lá o prato, né? Porque tem mãe que já exige que o filho lave, mas minha mãe é mãezona. Esses dias eu estava querendo lavar a louça para já ir acostumando, e ela não deixou lavar. Então quando você for sofrer, você sofre para lá. Aqui você vai desfrutando, né? Isso é mãe, né? Mãe coruja. E ele falou assim: você come, bebe e larga as coisas bagunçadas, né? Na sua casa, quando você casar, é você que vai ter que lavar. E aí a ficha vai caindo. Então assim, por que eu sou uma pessoa... Eu falo que eu sou uma pessoa feliz porque eu desfruto da minha juventude, quer dizer, estou desfrutando, tá passando, gente, tô com uma dor no joelho aqui. Esses dias eu tomei um tombo de bola. E assim, moleque, assim, eu estava num casamento, domingo, e foi interessante que a molecada correndo no casamento cai, né? E levanta, não é verdade? A avó da Jane, acho que ela tem 75 anos, um tombinho assim, de nada ela já foi e quebrou o joelho. Então, conforme a gente vai ficando velho, a coisa vai se agravando, né? E eu sinto, esses dias eu falei pro Marinho na semana passada, eu falei: Marinho, eu marquei um jogo de bola com a molecada, e a molecada de 15, 16 anos, o Marinho falou assim: rapaz, eu só vou jogar com a molecada dessa armado, que eu mato. Porque a gente deu trabalho para correr atrás dos moleques. Meu Deus, o moleque correndo de lado, eu não consegui pegar ele corria de lado assim, ó, e eu correndo atrás dele. Então a gente vai sentindo o efeito, né, das coisas que vão passando. E é tão gostoso a questão assim da casa de mãe, das coisas que a gente vai aproveitando, porque a gente sabe que vai passar, né? Se você tem um pai que você não visita há muito tempo, né, um parente que você goste dele, e os que você não gosta também, né? Vai ser Jesus na vida dele, né? A gente vai entendendo que tudo vai passando e a gente vai se aproveitando da questão. E era interessante porque o rei Nabucodonosor, ele levou o povo, né? E o povo, diferente como eu estava falando, ele não era um povo escravo, mas é um povo que foi deportado para trabalhar em Babilônia. Eles viviam livres, nem com tanta liberdade, porque eles não poderiam sair de lá. E no ano mais ou menos 600, levou uma primeira parte do povo, porque o exílio foi em duas etapas. Levou uma primeira parte, depois de alguns anos, o rei que ficou em Jerusalém se rebelou contra Nabucodonosor, ele invadiu Babilônia de novo e levou o restante. E no primeiro momento que se levou o povo, por que levou o povo? É interessante a gente saber disso, né? Deus, ele é um Deus que ama e corrige. O povo estava na idolatria, no pecado, havia abandonado a lei, e Deus falou que levaria o povo, e o povo viveria 70 anos exilado, né? Até que passasse aquela geração, né, adúltera, que havia abandonado, para que se nascesse uma nova geração e voltasse para Jerusalém. Enfim,
No primeiro momento que levou o povo, surgiu um profeta chamado Ananias, que ele dizia assim que Deus iria trazer o povo de volta dentro de 3 anos. E Deus havia falado pela boca de Ezequiel que iria durar 70 anos aquele exílio. Agora eu pergunto para você, se vem da boca de um profeta que Deus você vai sofrer por pouco tempo e Deus já vai fazer uma restauração na sua vida, ou se vem um outro profeta falando assim, não, em vez de 3, você vai viver 20. Seja sincero para mim, entre sofrer 3 e sofrer 20, em qual você queria acreditar? No de 3, né? Na verdade, que a gente não quer sofrimento, né? Na verdade, a gente já quer se ver livre. E é tão interessante que esse profeta profetizou. E aí eu pergunto para você, como que a gente faz para distinguir, se fosse colocado para a gente uma questão dessa, como que a gente iria saber quem está falando a verdade? Aí que tá, né? Na verdade, a gente já ia logo, a gente não quer nem saber, eu já vou logo nesse 3 aqui que é mais fácil, né? Só que é tão interessante, eu gostaria de pegar com vocês para ver quem estava certo, né? Você pega lá no livro de Jeremias, Jeremias é logo depois do livro de Salmos, Eclesiásticos, Isaías, Jeremias. Deixa eu ver o capítulo. No capítulo 28. Jeremias capítulo 28. Deixa eu falar a página aqui para quem quiser, quem tem a Bíblia Ave Maria para ficar mais fácil. Quem tem a Bíblia Ave Maria, 1073. 1073, livro de Jeremias, fica mais ou menos no meio da Bíblia, né? Salmos, Isaías, aí vem o profeta Jeremias. Amém? Gente, só para a gente entender um contexto assim, muito importante que eu gostaria de falar para vocês, porque esse livro ele é uma bênção mesmo, né? Se você quiser depois estar lendo ele, a gente sempre aconselha você, se você nunca leu a Bíblia, a começar pelos evangelhos, depois você começa no Antigo Testamento a partir de Gênesis, né? Mas é interessante porque o livro de Isaías ele retrata a realidade nossa de hoje. E qual que seria a nossa realidade? O capítulo 1 de Jeremias, Deus ele fala para aquele povo voltar ao primeiro amor, né? Então assim, Deus ele nos pede. Não é interessante que a gente começa quando a gente começa na igreja, é um amor tremendo que invade a gente, não é verdade? Depois a gente começa a escolher algumas coisas, né? É o Ricardo que está pregando lá, não é o Marinho, eu vou embora, né? Mas quando a gente está no começo da caminhada, a gente vem para a igreja, independente de quem está tocando, independente de quem está sentado ao nosso lado, a gente tem aquela sede, aquele amor. E é tão interessante porque parece que Deus faz mais na nossa vida, na verdade. Eu falo que Deus é um Deus assim que ele é danado, né? Porque quando a gente vem para a igreja, parece que tudo de bom começa a acontecer, na verdade. A gente é abençoado com a facilidade, a gente sente mais a presença de Deus, qualquer louvor a gente chora, né? A gente se quebranta. Deus ele pega a gente no colo de uma forma que a gente se apaixona, né? Por Ele. Deu aquela oportunidade, Deus ele vai, e parece que vai passando um tempo, parece que as coisas vão ficando um pouco diferentes, né? Vem as dificuldades. Rapaz, agora que eu estou rezando mais, agora mais assombração me aparece, como se diz, né? Agora que eu estou indo mais à igreja, agora que eu estou firme, eu acho que eu não vou mais não, né? Tá louco, né? As coisas agora parecem estar acontecendo tudo ao contrário, quando eu era mais ou menos, ou quando eu entrei no começo. E é interessante porque Deus ele nos pede para voltar àquele primeiro amor. Gente, sabe por quê? Na verdade não é Deus que muda, né? Na verdade é a disposição do nosso coração. Eu estava conversando ontem com o Fernando, que é o meu sócio. Ele falou assim: Ricardo, eu vejo que hoje a igreja não tem pessoas preparadas para a questão de liderança, para de repente começar, né, a fazer um trabalho na cadeia, ou começar, o Cassiano está falando que ele vai começar um trabalho, né, lá no Muarama lá. Então assim, ele falava assim, parece que não tem pessoas, né, que estão preparadas. Eu falei assim: Fernando, no meu ver, na minha concepção, antes de estar preparado, é necessário estar disposto, né? Você não consegue ficar preparado para uma obra sem que antes você não esteja disposto. Você não consegue
deixar com que Deus faça uma obra na sua vida, já completa, se você primeiro não esteja disposto a abandonar pecado, a mudar de vida. Primeiro vem a disposição, não é verdade? Depois vem a questão da obra. E o que parece, e o que acontece muitas vezes quando a gente vem para a igreja, a gente tem uma disposição tremenda. Depois a gente vai ficando meio xarope, né? A gente começa a falar: Deus, aqui você não toca, né? Deus, esse pecado eu não quero, né? Eu já tentei, parece que não vai dar certo. E a gente começa a colocar limites. Quando a gente entra nesta caminhada, no começo a gente tem um coração muito escancarado. E Deus faz a obra, e por isso que é tremendo. E aqui no capítulo, a gente vai ler no 28, mas no capítulo 1, Deus ele pede para o povo, para que ele volte ao primeiro amor, porque o povo havia abandonado a palavra, havia abandonado a prática, né, do amor, da caridade, a leitura, não é verdade? A busca pelo Deus poderoso. O povo havia se perdido, estava se perdendo na verdade. E Deus ele fala assim, em primeiro momento, volte ao primeiro amor, né? E no segundo momento, Deus ele viu que o povo não voltava ao primeiro amor. Sabe o que Deus fez? Deus começou a anunciar pela boca de Jeremias que o povo iria sofrer um exílio. Gente, presta atenção numa coisa. Deus ele nos pede para que a gente volte àquele primeiro amor. Se a gente não voltar ao primeiro amor, Deus ele começa a nos falar das consequências que a nossa vida vai nos trazer. Veja, Deus ele é um Deus de amor, ele não lança um juízo sobre nós. Na verdade, a gente atrai as consequências, né? As consequências não vêm sem que antes Deus nos passe recados. Volte ao primeiro amor, olha, vai acontecer com você. Foi tão interessante que hoje em dia, hoje em dia a gente para se casar, na verdade minha mãe falou que já existe há muito tempo, né? Tem os exames pré-nupciais, né? Na verdade. E minha mãe falou assim: você que é relaxado, isso aí já tem há muito tempo já. Meu pai falou: no meu tempo não tinha isso, não sei o que lá, tal. E hoje em dia tem a questão do exame pré-nupcial. E é tão interessante porque eu falo isso com alegria, não falo para me engrandecer, porque assim, eu me guardei e vou me guardar até o meu casamento, né? Nunca tive relação sexual. Falo isso assim para a glória de Deus, porque Deus fez uma obra de misericórdia na minha vida e Ele usa isso hoje para dizer para as pessoas que é possível, não só a questão sexual, mas qualquer coisa que você quiser viver diante de Deus, você consegue. Amém? Porque muitas pessoas falam: isso não é possível. Isso é possível, né? Eu, minha namorada e muitos outros, né? Do grupo de jovens, de outros lugares, a gente conhece que vivem isso, e é possível. E foi tão interessante que eu fui fazer o exame, e a mulher, ela pegou e falou assim: Ricardo, é o seguinte, ela me passou um documento, ela falou assim: olha, você vai fazer o exame aqui, e esse exame, ele pode constar algum tipo de doença, etc. Então você tem que assinar um termo aqui, que você está permitindo que faça esse exame, tal. Sabe, gente, com toda aquela cautela, passando para mim que existia a possibilidade de eu ter uma surpresa, né? Ó o bichinho no sangue, né? Ó o bichinho, né? Então você assina aqui, tal, que você está autorizando, né? Que pode haver uma margem de erro, etc. tal. E, gente, o meu coração muito em paz, né? A não ser que eu peguei por uma agulha, que eu não sei até hoje, né? Se bem que um tempo eu era bem magro, né? Hoje eu estou engordando, mas acho que não estou com bichinho não, né? Mas independente, gente, sabe quando você pode estar diante de uma possibilidade por causa dos erros que você cometeu, dos avisos de Deus que você muitas vezes não acatou, e diante daquilo que ela colocou, sabe quando você tem um coração em paz? Gente, é tão gostoso, porque quando você vive em Deus, você de fato você desfruta, né? Daquilo. E eu já manda aí a agulha, vai, você entendeu? Tira logo, né? E quanta gente não vai fazer de repente um exame desse com medo danado, não é verdade? Eu vi uma frase, né? Eu achei ela assim até engraçada, né? Fala assim que marido, como é que era? Marido é como menstruação. Quando chega incomoda, quando atrasa é preocupante, né? Falou assim: quando chega incomoda, quando atrasa é preocupante. Quantas pessoas eu converso com medo danado porque atrasou a menstruação, precisa ir fazer um exame, tem medo de gravidez. Era interessante que a Jane, quando ela ia tomar soro, alguma coisa assim, estava passando mal, o médico olhava para ela assim e falava assim: você está grávida, né? Você está grávida, né? Aí a gente olhava um para o outro assim e cascava o bico, porque qualquer tipo de repente passou mal, se você muitas vezes não leva aquela vida. E veja bem,
A Bíblia nos fala do sexo dentro do casamento é uma bênção. Fora do casamento vai ter as suas consequências, né? Não é abençoado por Deus. E se você tem vivido, você está aqui neste grupo para começar a enxergar as possibilidades e as bênçãos de Deus para a sua vida. Gente, é algo tremendo, né? Você viver isso, por mais difícil que seja, é possível. Amém? E Deus, ele falou com o povo, volte ao primeiro amor, anunciou o exílio, e no capítulo 28, o povo já estava no exílio, já havia sido levado. E eu gostaria de ler para vocês a discussão entre Jeremias e Ananias. 28, 1, vai dizer assim: neste mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, que era no começo do exílio da Babilônia, né? Rei de Judá, ou seja, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaão, veio ao templo e perante os sacerdotes e a multidão proferiu as seguintes palavras. Ele diz em nome de Deus, né? Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vou romper o jugo do rei da Babilônia, ainda exatamente mais 2 anos, e farei voltar a este lugar todos os objetos do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dele retirou, levando-os para a Babilônia. Para aqui trarei Joconias, filho de Joaquim, rei de Judá, que Nabucodonosor também havia levado, né? E todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia. Oráculo do Senhor. Veja bem, Ananias disse que em 2 anos Deus iria trazer o povo, e Deus havia falado para Jeremias, Deus também havia dado uma palavra para Jeremias, que seria 70 anos. E é tão interessante que depois aí, se você continuar lendo, Jeremias, ele fala assim: amém, Ananias, né? Amém. Se Deus vai trazer o povo, que assim seja, né? Que assim seja, que traga. Mas veja, porque, gente, Jeremias já sabia que Ananias não estava falando em nome do Senhor, né? E é aqui que eu quero começar a falar para vocês. Muitas vezes você vai encontrar, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, muitas vezes conselhos de sacerdotes. Eu falo isso porque eu já escutei conselhos que não eram de acordo com a Bíblia, de padres, né? Você vai escutar muitas vezes conselho de pessoas que estão vindo à igreja, muitas vezes um amigo seu que está começando a caminhada, de coisas que não vêm muitas vezes de Deus mesmo, né? Que são obras da carne. E o que Ananias fez foram uma obra da carne. E Jeremias falou para Ananias: amém, que Deus traga, mas saiba de uma coisa: a palavra de um profeta, e um profeta só é verdadeiro se aquela palavra que ele fala vai se cumprir. E, gente, eu vou fazer aqui propaganda do nosso irmão Marinho para ele ficar mais orgulhoso ainda, ou mais vaidoso, não sei, que Deus abençoe a vida dele. Mas quanta coisa o Marinho profetizou aqui, quanta coisa a gente profetizou aqui que aconteceu, né? Eu sempre costumo, quem já esteve aqui, eu falei e falo de novo a respeito do que o Marinho pregou no começo de 99, no começo da crise, né, da crise global. Ele falava, segundo a palavra, né, profetizava na palavra que Deus iria distinguir aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Aquele que serviria o Senhor não iria passar por crise. Naquele ano da crise, foi o ano que a minha loja mais cresceu. Continua crescendo, mas foi um dos anos mais abençoados, que a gente vendeu e cresceu muito, né? Porque Deus fez aquela distinção. Por quê? O profeta, quando ele é verdadeiro, a profecia dele se cumpre. E é tão interessante que aí, continuando, no versículo 15, Jeremias vai dizer assim a Ananias, versículo 15 aí do 28, né? E Jeremias acrescentou ao dirigir-se ao profeta Ananias: ouve bem, Ananias, não te outorgou missão o Senhor. Jeremias disse para ele: não foi Deus quem te deu essa missão, né? Não te outorgou missão o Senhor. És tu que arrastas o povo a crer na mentira. Por isso, eis o que disse o Senhor: vou afastar-te da face da terra. Ainda neste ano morrerás.
pois que insuflaste a revolta contra o Senhor. Neste mesmo ano, no 7º mês, pereceu o profeta Ananias. Amém? Gente, Ananias ele não falou por si, ele falou em nome do Deus de Israel. E aí eu pergunto para você, gente, a gente tem meu coração também foi tocado um pouco pela questão que houve aí na TV, não sei se alguém acompanhou, a questão de compra, né, de bens, pessoas que estão ligadas à igreja, líderes, né, usando o dinheiro do povo, tudo. E eu conversando com a pessoa convicta, eu falei assim para ela, rapaz, tem 2 igrejas, né, uma que é mais rica, eu citei o nome dessa igreja, né, não vou falar o nome dela aqui. Tem uma igreja, eu falei a respeito do meu dízimo, da minha contribuição, né, tem uma igreja que ela é mais rica, né, ela é bem de situação, e tem a igreja lá no ETEMP, que é uma igreja mais pobrezinha que está começando agora. Você acha que eu vou deixar de dar para uma comunidade mais pobre para dar para uma igreja que necessita menos, né? Eu vou ajudar aquela igreja. Eu falando dessa pessoa, né? Dessa pessoa que estava usando dinheiro para comprar fazenda, etc e tal. Eu falei assim, ajuda, cara, numa comunidade menor, né? Numa igreja que está começando ali e tal. E ele falava convicto para mim que o certo era ajudar o cara que era maior mesmo. Porque se aquele cara está daquele jeito, porque muitas vezes ele não se consagra e vive na miséria. E o cara só é grande agora porque ele se consagrou, buscou a Deus, não sei o que lá, tal. E ele falou assim para mim, assim, olha, e falando de jatinho, essas coisas tudo, que muitos deles usam o dinheiro do povo, né? Ele falou assim, você acha que Jesus ia andar de a pé se ele viesse para cá? Eu falei assim para ele, rapaz, com o pouco conhecimento que eu tenho, já existia camelo naquele tempo. E camelo era coisa chique, né? Andar no deserto com camelo, e não se fala na palavra que Jesus andava de camelo, né? E se Jesus tivesse que andar hoje, provavelmente ele não andaria de a pé. Mas eu duvido que Jesus andaria num carro luxuoso. Ele usaria, gente, Jesus, ele usava o necessário. Tanto que ele falava pra gente, olha, não tenho 2 túnicas. Não é no sentido de você ter uma roupa só. É de você viver com o necessário mesmo, né? Vive com o necessário. Jesus não era alguém que acumulava. E essa pessoa, eu falava assim, olha, procura distinguir, né? E é o que eu estou falando para vocês aqui agora, meus irmãos. Como que a gente vai conseguir saber se aquela voz, muitas vezes daquele sacerdote, daquela pessoa, se vem de Deus ou se não vem de Deus? Você encontra a resposta na própria palavra, que está lá no Evangelho de João, que eu queria pegar com você. Evangelho de João, capítulo 10, nos dá a dica, diante de tantas vozes, diante de tantos conselhos, né? Quanta coisa a gente vê na TV, na internet, o que está certo, o que não está, o que a gente deve seguir ou não. A resposta está aqui, João capítulo 10, Evangelho, capítulo 10, versículo 1 em diante. Amém? Capítulo 1 em diante. João capítulo 10. Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois conhecem a sua voz. Gente, diante de tantos conselhos, diante de tanta informação que a gente tem hoje, como que a gente sabe qual que é a verdadeira voz, né? Como que a gente sabe aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus? A resposta, ela é muito simples e está aí. As ovelhas, por que elas seguem a Jesus, que é o pastor? Porque elas conhecem a sua voz. Você só vai conhecer quando aquilo é mentira, quando você conhece a verdade. Quando você conhece o verdadeiro, o mentiroso não te engana. É assim que acontece. Quando você conhece a verdade, aquilo que é falso não te engana. Quando conhecer o verdadeiro,
o falso ele não te engana. Então, como que você faz para distinguir, para saber? Conhecendo o verdadeiro. Amém? Gente, conhecendo. E é o que nós estamos aqui. Então, assim, conheça, se aprofunde, né? Quando você começa a conhecer aquilo que é de Deus, quando a pessoa fala algo para você, parece que não soa bem no ouvido. Já passou por isso, já? Quando você começa a ter um certo conhecimento da palavra, quando você começa a vir à missa, quando você começa a conhecer as verdades, quando a pessoa fala alguma coisa para você, aquilo parece que não soa bem no ouvido, porque você conheceu aquilo que é verdadeiro. E Jesus, ele disse que nós iremos seguir ele, porque nós conhecemos a sua voz. Conhecimento. No livro de Malaquias fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Foi interessante que ontem eu fui na casa de uma pessoa e ela estava se matando para montar lá uma impressora, né? Aí a Jane perguntou assim: você leu o manual? Ele falou assim: ah não, eu estou tentando montar por montar. Gente, o cara estava mais de 1 hora, o manual ali, ó. O manual ali para ele ler, a gente é preguiçoso para as coisas, não é verdade? Ah não, eu sei, né? Já vou montando, aí liga um fio errado lá, queima o negócio. Aí vai lá nas Casas Bahia, né? Que nem o Marinho fazendo propaganda de graça, vai não sei aonde. Ah, Deus, isso aqui está queimado, não presta. Mas a gente fez, né? Eu já vi muito isso. A pessoa não lê o manual, né? Vai lá e coloca na tomada lá 220, né? E nem sabia que era. Então assim, gente, o nosso manual, a Bíblia, quando você começa a ler este manual, você não é enganado. Amém? Quando você começa a ler este manual, você não se vende por qualquer coisa. Você se dá valor. Você sabe que você, independente se as pessoas te julgarem que você não presta, você sabe que você vale muito, porque Jesus Cristo morreu por você e derramou por você todo o sangue dele. Ele não deixou nada, ele derramou tudo, porque você vale tudo dele. Amém? Você vale tudo. Está aqui o nosso manual. Não se mate tentando se arrumar na vida. Leia aqui, ó. Leia o manual. Está aqui o que a gente precisa saber para que a gente seja feliz. Conheceremos a Jesus porque conheceremos a sua voz e não seremos enganados. Amém? Eu gostaria então era essa palavra que eu gostaria de partilhar com vocês. Lembrando que Deus, ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Se a gente teima com ele, ele fala que virá consequências. E é tão interessante, porque depois que veio a consequência, né? Às vezes a gente pensa assim que está tudo acabado para a gente. Deus, ele já anunciava pela boca do próprio profeta Jeremias que o povo voltaria, né? E que Israel seria novamente uma nação de bênção. Eu sei que talvez você já tenha passado essas 3 fases, 2 fases, e está na terceira, na questão do exílio, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está anunciando aqui através da minha boca que ainda existe jeito, né? Que ainda existe a possibilidade de você ser feliz, de você recomeçar o seu casamento. Existe a possibilidade do seu filho sair das drogas. Existe a possibilidade de você alcançar a cura. Existe a possibilidade de você ser feliz ainda. Amém? Existe ainda